Muito bem, a gente está de volta essa semana conversando na nossa República com o consultor do Senado Federal, professor de Direito Constitucional, uma das cabeças pensantes desse país no que diz respeito à legislação e à Constituição, que é o doutor João Trindade. Doutor João, eu deixei uma pergunta no intervalo falando desses três fatores, se não há um caminho, o senhor já mais ou menos respondeu no bloco passado, das dificuldades de haver uma convergência nesse sentido, mas até quando estados e municípios, principalmente, que são a ponta mais frágil dessa estrutura tripartite que nós temos aí na gestão dos recursos dos impostos e das contribuições, de que maneira isso pode avançar no Senado, por exemplo, que deveria ter um papel mais atuante nesse sentido. Tá, veja bem, Mauro, essa questão realmente ela é uma janela de oportunidade sempre que a gente vai ter um início de mandato presidencial. Então, com o início do novo mandato, de um novo presidente eleito ou reeleito, isso pode ser um tema que venha a ser pautado no debate federal. E também a gente tem um dispositivo constitucional que força, que manda que o Congresso Nacional periodicamente reveja essa questão do pacto federativo, que são dispositivos, artigos da Constituição, que mandam que periodicamente sejam revistos os percentuais da distribuição por Estado do Fundo de Participação dos Estados e também os percentuais do Fundo de Participação dos municípios. Claro, esse é um tema espinhoso, esse é um tema que o Congresso Nacional ele evita entrar muitas vezes. Para você ter uma ideia, entre 89 e 2012 vigorou a mesma lei com a mesma distribuição de recursos para os estados, sem que isso tenha sido revisto, apesar de a Constituição determinar, apesar de a Constituição mandar que haja essa revisão periódica. E aí foi preciso o Supremo Tribunal Federal mandar, foi preciso o Supremo Tribunal Federal determinar ao Congresso Nacional que revisse esses percentuais, coisa que o Congresso Nacional fez ali em 2014, 2015. Então, existe essa janela de oportunidades de um novo mandato presidencial começando, do Congresso Nacional tendo que cumprir a obrigação constitucional de revisitar, de revisar esses percentuais do Fundo de Participação dos Estados, por exemplo, enquanto a gente não consegue, vamos dizer assim, uma discussão mais ampla acerca do Pacto Federativo, que em algum momento vai ser necessário fazer. Doutor João, eu queria aproveitar esse gancho aí das emendas, que ajustam daqui, que ajustam dali. Não há um excesso de emendas nessa Constituição? Parece uma imensa colcha de retalhos, às vezes. Muitas das emendas ao sabor de necessidades conjunturais ou de ventos políticos que estão soprando em determinado momento. O senhor, como constitucionalista, como doutrinador nessa área, como professor dessa área, como é que o senhor vê esse tanto de emenda? Só nos últimos 2 anos, um negócio absurdo do que se mexeu na Constituição e, inclusive, em temas bastante complicados, né? Que se discute hoje muita coisa, que é a questão do teto de gasto, uma série de situações que são complicadíssimas do ponto de vista estrutural da economia do país. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor sente os reflexos disso no dia a dia dos estados, dos municípios, do cidadão brasileiro? Mauro, Nicolau Maquiavel, ele tem uma frase da qual eu gosto bastante. Ele disse que toda mutação deixa sempre pedras de espera para uma nova mutação. Então, toda vez que você mexe em alguma coisa, você já cria a expectativa de quando é que aquilo vai ser mexido novamente. Então, isso é uma questão que parece ser não sei se um problema, mas com certeza uma característica crônica da nossa Constituição de 88. Se você vai analisar no chamado direito comparado, quer dizer, se você vai analisar em outros países do mundo, você vai ver que isso é uma coisa que varia muito, sabe?
Tem países que mexem pouco nas suas constituições, como é o caso dos Estados Unidos da América. A Constituição é de 1787 e a gente não tem 2 dezenas de emendas à Constituição americana. E você tem países que mexem muito nas constituições. Por exemplo, a Constituição mexicana, que é de 1917, já vai para a sua 1000ª emenda constitucional. O que faz até algum sentido, dado que o mundo de 2022 é substancialmente distinto do mundo de 1917. Então, assim, toda Constituição longeva, quanto mais longeva ela é, maior uma tendência dela vir a ser modificada. Por exemplo, a gente teve no dia 10 de fevereiro de 2022 uma nova emenda constitucional, a emenda 115, para prever como direito fundamental a proteção de dados pessoais. Mauro, essa é uma questão que, quando a Constituição de 88 foi feita, ninguém pensava em proteção de dados pessoais. Isso era um não problema, sabe? Isso era um problema que não existia naquela época. Então é natural que, com a sociedade em constante transformação, a gente passe a ter essa necessidade de mais emendas constitucionais. Me permite só um questionamento. Mas é um assunto que não poderia ser tratado em lei ordinária? Por que razão tem que ser tratada na Constituição? Porque os princípios de preservação, de respeito à individualidade, os princípios de proteção da pessoa, eles estão todos lá. Né? Por que razão não poderia, o caso específico da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei, por que ela não poderia ser tratada também, no bojo dessa lei? Por que teria que ser matéria constitucional? Nesse caso específico da proteção de dados pessoais, é para proteger o direito fundamental contra outras legislações que venham tentando esvaziá-lo, sabe? Por exemplo, a gente teve, e você citou muito bem aqui, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei ordinária, uma lei comum, que já está em vigor, e que resolveu vários problemas práticos de proteção de dados pessoais na internet. Só que aí veja o que acontece. Aí começam a surgir medidas provisórias, por exemplo, excepcionando coisas do ambiente da LGPD. Dizendo, olha, mas quando for para o governo obter o dado X, não precisa seguir a LGPD. Olha, mas quando for para retirar informações da internet, aí pode ser imediato, etc. Então, assim, no nível da lei ordinária, fica essa briga de lei com lei para ver qual é a proteção que deve ser dada para o dado pessoal. Quando você coloca esse tema como um direito fundamental explicitamente previsto na Constituição, você meio que apazigua essa briga. Você diz, olha, qualquer lei que venha, ela não pode simplesmente revogar ou afastar a LGPD, porque isso não é um direito que está previsto numa mera lei, isso é um direito que está previsto na própria Constituição. Mas, por outro lado, existem outras emendas, tanto na área política, como na área de gestão, que acabam mudando características da Constituição, características que eu diria essenciais nas áreas de direitos humanos, nas áreas dos costumes, etc. E isso é um pouco preocupante, não é não? Aí entra naquela questão, sabe, Mauro, de a gente ver que existem emendas constitucionais necessárias e outras de necessidade bastante discutível, como você aqui citou. A Constituição de 88 é o que a gente chama tecnicamente de uma Constituição analítica, uma Constituição prolixa, uma Constituição que fala de tudo e nos seus mínimos detalhes. Então, assim, é muito difícil no direito brasileiro qualquer governante, pensando aqui na área federal, qualquer governante tentar colocar em prática a sua agenda eleitoral sem ter que mexer em alguma coisa na Constituição. Para você ter uma ideia, a nossa Constituição fala até dos isótopos radioativos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas, que não são monopólio da União. Quer dizer, quando a Constituição prevê... Seja lá o que for isso, né? Exato. Rapaz, a gente tem que estudar química para poder dar aula de direito constitucional, às vezes, entende? Agora, veja, esse caso dos isótopos radioativos me parece bem sintomático.
Por quê? A nossa Constituição aí é um pecado original dela. A nossa Constituição quis falar sobre tudo, quis tratar de todos os temas. Ela tratou dizendo que era monopólio da União o enriquecimento e reprocessamento e pesquisa e lavra de minerais radioativos. Eu já tenho minhas dúvidas se era para uma Constituição entrar no mérito desse detalhe, mas tudo bem. Foi colocado lá no texto original. Aí vê que surgiu um problema concreto. Qual foi o problema concreto que surgiu? A gente passou a ter uma impossibilidade de produção de minérios radioativos para fins de radioterapia, quando eram minérios muito radioativos, quando eram minérios, por exemplo, com meia-vida igual ou inferior a 2 horas, que não dava para levar até lá na área em que precisava ter aquela produção. E aí foi preciso fazer uma emenda constitucional para dizer, olha, aquele monopólio da União em relação aos minérios radioativos não vale para esses minerais muito radioativos. Então, veja, se você me perguntar, precisava de uma emenda constitucional para poder tratar de isótopos radioativos? Não precisaria. Mas a Constituição tratou desse tema, para você modificar tem que ser por emenda. E ainda tem um outro problema, que é esse que você aponta, eu acho que é o mais grave, de a gente ter emendas constitucionais que trazem temas novos para a Constituição, agravando esse problema. Por exemplo, em matéria de finanças públicas, a Constituição tinha X artigos falando sobre orçamento. Hoje tem 4X, porque você trouxe um monte de tema que estava na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estava na Lei 4.320, na legislação infraconstitucional, e constitucionalizou. E aí, toda vez que você precisar mudar, vai precisar mudar por emenda constitucional também. Então, a gente tem aqui uma série de fatores aliada a uma questão cultural brasileira, sabe? O Brasil, ele não confia quando uma coisa está prevista na lei. Aí coloca na Constituição para ver se ganha maior confiabilidade e, infelizmente, o resultado disso é uma perda de confiança da própria Constituição, entendeu? Mas olha, aí o senhor colocou no início da nossa conversa uma situação. Se o Congresso Nacional não cumpre a própria Constituição, no caso da revisão periódica determinada pela Carta Magna, no sentido dos critérios do Pacto Federativo. Se não faz isso o próprio Congresso, você imagina como que o cidadão comum, né, vai confiar que a legislação vai ser perene. Enfim, existe um problema sério aí no Brasil. E aí eu queria saber o seguinte, a gente está concluindo esse bloco e eu já vou deixar o questionamento para o último bloco, que é o seguinte, de que maneira se resolve esse problema? Uma nova Constituição, uma Constituição de tempos em tempos para fazer ajustes, uma revisão constitucional. Já se discutiu isso há algum tempo atrás aqui no Brasil, essa necessidade da revisão. Isso sempre, em períodos eleitorais, acaba surgindo esse debate. Enfim, como é que se resolve isso efetivamente? Eu não queria nem entrar no mérito de 88, da Constituinte, por conta de uma situação bem peculiar. O Brasil vinha de uma ditadura militar, vinha de um processo extremamente complicado politicamente e que se buscava, naquele momento, garantir tudo o que fosse possível na Constituição de 88. Vivia o Brasil ainda um momento de trauma, né? E que precisava ter garantia. Então, tem justificativa até para essa coisa de estar na Constituição coisas que são absolutamente dispensáveis. Né? Mas, hoje, como é que o senhor, um jovem doutor, um jovem constitucionalista, professor do direito, como é que o senhor vê uma solução mais definitiva ou que seja menos passível de tantas emendas que não sejam absolutamente justificáveis? Essa é a pergunta de $1 milhão, sabe? Realmente eu brinco que se tivesse um Nobel do Direito, sabe, Mauro, eu ganharia quem respondesse decisivamente a essa questão. Antes de responder, doutor João, nós vamos daquele intervalo e voltamos num instantinho só, tá bom?
Não saia daí, João Trindade está de volta daqui a pouquinho conversando conosco no Nossa República.